Diretamente do Templo de Salomão, mais uma vez, iniciamos o seu programa Obreiros em Foco, para ajudar a você, obreiro, colaborador, você que está prestes a cair em tentação. Preste atenção. Sim, eu estou falando com você que está prestes a negar a sua fé, a olhar para trás. Você que está sendo assediado sexualmente no ambiente de trabalho, ou você que dentro da sua casa está enfrentando um problema que aparentemente não tem solução e parece que quanto mais você ora, mais o problema se agrava, piora. Você que diz, bispo, por mais que eu me esforce, eu não consigo sair das dívidas, eu não consigo me tornar um empreendedor, eu me sinto escravizado profissionalmente, economicamente falando. Para você que está prestes a olhar para trás, inclusive negar a fé, sair da igreja, deixar a obra, por causa de sonhos não realizados na vida sentimental, ou na vida profissional, ou familiar, você que está desenganado, você que recebeu o diagnóstico de uma doença incurável, eu quero que você saiba que nós estamos aqui para lhe ajudar. Se sou servo do Deus vivo, preste atenção, como profeta do Deus vivo, eu digo isso para você. Nós estamos aqui para lhe ajudar. E ao término deste programa, você estará completamente diferente. Mas para isso você tem que prestar atenção. Nós estamos em contagem regressiva. Tem como exibir aqui esses dois manequins com as duas camisetas, né, da novela Gênesis, que vamos estrear amanhã. Estamos em contagem regressiva, estamos vestidos, né, os homens, as mulheres, estamos todos vestidos, porque no Gênesis você e eu encontramos o testemunho de Deus. E disso se trata esta novela. Você vai ver a grandeza de Deus, o plano de Deus e o porquê de muitos problemas na sua vida não terem ainda sido resolvidos e o porquê de você ter gerado tantos outros problemas. O seu programa Obreiros em Foco lhe ajudará a entender realmente qual é a sua real condição. O Bispo Irlan já está aqui em estúdios para responder as perguntas enviadas ao WhatsApp do programa Obreiros em Foco, através do número 953392828, 0 operadora 11. Seja breve com a sua pergunta. Você que teve uma experiência nessa última reunião dos obreiros, quando a gente falou sobre os pés estarem calçados, né, com o Evangelho da paz. Bispo Irlan, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, bispo, boa noite a todos. E já estamos nos preparando para o próximo sábado, a quarta peça da armadura, que realmente é uma, na minha opinião, das mais importantes e necessárias que o soldado tenha em mão. Muito bem, vamos falar ao respeito. Nós vamos à central de atendimento, pastor Max Douglas, ele que está aqui no Templo de Salomão e faz parte... quais são as suas atribuições, ô Max, aqui no templo? Bispo, a gente faz parte dos sistemas especiais aqui do templo. A gente controla o acesso de pastores, obreiros, membros ao restrito aqui do templo. Que nos dá segurança, que também facilita o acesso, né, dos obreiros, dos pastores, dos bispos, em toda a área aqui do templo. A área do Templo de Salomão, que envolve mais de 500 pessoas diariamente aqui, né? Um entra e sai, são centenas de pessoas, além das milhares de pessoas que vêm participar das reuniões. O Max já está na Igreja Universal há quantos anos? Bispo, 19 anos, bispo. Iniciou aonde? Senhor? Você iniciou aonde? Em Fortaleza, Ceará. Fortaleza, Ceará. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para minha mãe, para os meus irmãos, meus sobrinhos e para todos que nos assistem aí do Ceará, mais precisamente na capital, em Fortaleza. E o pastor Max está casado há quantos anos? Vou completar 9 anos agora em março desse ano. Muito bem. E sempre esteve no Ceará? Nunca saiu do Ceará? É a primeira vez? É a primeira vez, bispo. Estamos 3 dias aqui em São Paulo agora. Seja bem-vindo. Obrigado. Está aí, então, as fotografias do pastor Max com o trabalho evangelístico lá no Ceará, em Fortaleza, como também aí as imagens dele com a sua esposa. Isso aí é uma concentração, é um evento? Sim, senhor, um evento que a gente fez num bairro chamado Santa Maria, um evento com os jovens. Muito bem, tá aí.
Bem, você pode ligar agora para a central de atendimento, você que está afastado e você que precisa desabafar, você que está prestes a cometer uma loucura, o Max está aí agora na central com a equipe de auxiliares, levitas e esposas de pastores para lhe resgatar. E você que diz, mas eu estou em outro estado, eu estou aqui em Fortaleza, eu estou na Bahia, eu estou no Pará, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, eu estou... onde é que eu estou? Estou em Mato Grosso, onde quer que você esteja. Nós temos aí um pastor na sua cidade, nós vamos fazer o resgate chegar a você. E eles vão enviar um vídeo do seu resgate, nós vamos exibir aqui o antes e o depois. Tá ligado, Max? Sim, senhor Bito. Para cima, então. 3573-3535, 0 operadora 11. Mas agora eu tenho uma pergunta para você. Se Deus trabalha com a fé, Deus trabalha com a certeza. O diabo trabalha com o quê? Não ouvi. Se você responder outra coisa que não seja a dúvida, você vai saber agora. Preste atenção. Se Deus trabalha com a fé, o diabo trabalha com a dúvida. Ela é a principal arma do inferno para enfraquecer e desestruturar as pessoas no mundo inteiro. Diariamente somos bombardeados por vozes que chegam de todos os lados, e a maioria carregando invisivelmente o veneno da dúvida. O que temos visto são pessoas que, de tanto beberem deste conteúdo oferecido pelo reino das trevas, estão se tornando inseguras e apavoradas. A voz que damos ouvidos vai ditar as nossas atitudes e reações. O pesquisador e cientista japonês Masaru Emoto, em um dos seus experimentos mais intrigantes, provou que as palavras têm o poder de influenciar fisicamente tudo que existe. Emoto colocou 3 porções de arroz cozido em frascos de vidro separados e os cobriu com água. Todos os dias ele dizia: "Obrigado, eu te amo", para um pote. "Eu te odeio, você é um idiota", para o segundo. E o terceiro ele ignorava completamente. Após um mês, o resultado foi surpreendente. O arroz que recebia "obrigado" começou a fermentar, apresentando um agradável aroma. O arroz do segundo pote, que recebia palavras negativas, ficou totalmente escuro e apodrecido. E o terceiro, que foi ignorado, começou a mofar. Certamente isso te faz pensar. Se a palavra fez isso com o arroz, imagine o que é capaz de fazer no interior de uma pessoa. Por isso encontramos tantos tomados pelo medo e em pânico. Tudo por causa de uma voz que ouviram em algum momento. É possível a pessoa ter paz, estando ela na dúvida? A única fórmula capaz de blindar a sua fé é não dar ouvidos àquilo que possa te enfraquecer e se alimentar da palavra que vem de Deus, pois esta gera certeza, convicção e força. E mesmo diante de um momento difícil, você não se abalará, pois ela te sustentará em qualquer situação. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Somente os que estão nele vencem como ele venceu. A partir de agora, dê mais ouvido à voz da fé, pois enquanto as outras te jogam para baixo, ela te leva para cima. Meu amigo, se o mal trabalha com a dúvida, nós temos que blindar a nossa mente com as informações, com as notícias, com os pensamentos e com tudo aquilo que nos bombardeia diariamente, seja por meio da mídia, por meio de familiares, colegas de trabalho. Nós temos que estar sempre policiando a nossa mente, porque a dúvida neutraliza a fé. E por isso muitas pessoas têm sido abatidas nesta guerra contra o mal, porque a dúvida tem prevalecido sobre a fé. E como é que eu faço para a fé prevalecer? Então você tem que ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e não a palavra dos outros. Então, cuide da sua fé, porque cuidando dela você vai estar cuidando da sua alma e da sua vida. A sua vida será quantos anos? 30, 50? Não creio tudo isso.
Não creio. Jesus está voltando. Diante de tudo que nós estamos vivenciando, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Mas a vida eterna, já diz, é eterna. Então nós só temos a ganhar e investir na nossa fé. A fé inteligente, não a fé religiosa, não a fé fanática, não a fé sectária. A fé inteligente, que é a fé que se baseia na palavra de Deus, nos ensinamentos do Deus vivo. Vamos agora à primeira pergunta enviada ao programa Obreiros em Foco através do WhatsApp, que está à sua inteira disposição, no número 95339-2828, 0 operadora 11, 95339-2828. Olá, eu me chamo Nayane e sou colaboradora aqui no estado do Piauí. E eu gostaria de saber por que Deus permitiu que Jó passasse por todo aquele sofrimento, mesmo Jó sendo um homem reto, íntegro, fiel, temente a Deus e que se desviava do mal. Boa noite, Nayane, colaboradora do Piauí. Deus permitiu justamente por isso, porque ele era um homem reto, ele era temente a Deus, ele era íntegro, ele se desviava do mal. Agora, eu acredito que por 3 motivos especiais. Primeiro, Deus queria mostrar que quem faz essa obra de destruição, de matar, roubar e destruir, é o mal, não é ele, embora Jó pensasse que era Deus. Segundo, Deus sabia que Jó era um homem íntegro, fiel, que Jó não ia envergonhá-lo. E terceiro, Deus queria deixar o exemplo para todos nós. Então, Deus permitiu tudo isso na vida de Jó, porque Deus tinha um propósito especial de deixar o exemplo de Jó para que nós também seguíssemos. E eu vou acrescentar a um dos 3, agora o quarto, para que Jó o conhecesse. Sim. Jó o conhecia de ouvir falar, mas agora o conhecia pessoalmente. Então, eu concordo plenamente com esses 3 pontos que o bispo Irlan acabou de abordar e ressaltar, e acrescento este quarto, para que Jó o conhecesse. A gente só conhece a Deus na dor, né? Sim. A gente só conhece a Deus quando a gente passa pelas provas, pelo deserto, pelas humilhações, pelas perdas. A gente não conhece a Deus quando a gente está no topo dos montes. A gente conhece a Deus quando nós estamos lá embaixo, no vale, né? Cruzando o vale da sombra da morte. Ele está ali conosco, que se revela e nos ensina. Por isso, é muito importante que você se prepare para participar amanhã, assistir amanhã da novela, o início, a estreia da novela Gênesis, amanhã na Rede Record de televisão, na TV Record, a partir das 8h45, já estará então iniciando a estreia da novela Gênesis, que vai nos educar à luz da palavra de Deus. Vai ser o testemunho de Deus na televisão. Convide os seus familiares, convide os seus amigos, vizinhos e até inimigos para que eles entendam e vejam por que eles têm feito o mal ao invés do bem. Bem, nós vamos agora à central de atendimento falar com o pastor Max, que está ali com a equipe de auxiliares e de esposas para lhe ajudar. Max, você já tem nomes de pessoas aí que pediram resgate? Tenho, senhor. Eu tenho aqui o primeiro caso do Erivane, aqui da Diadema de São Paulo, da nossa São Paulo, que está afastado já faz 2 anos, bispo. 2 anos afastado. Fraqueza, infelizmente foi uma fraqueza e agora, infelizmente, tem problemas com a vida amorosa. Bem, Temos qual o nome também- dele, o Max? Senhor? Qual o nome dele? Erivane. Erivânio. Preste atenção, meu amigo. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Você tem que investir nas coisas do espírito, a exemplo do vídeo que acabamos de exibir. Você tem que fortalecer a sua fé, pensar nas coisas lá do alto. Veio um pensamento negativo, substitua pela palavra de Deus. Não dê atenção, não dê ouvido a essas vozes negativas, o que as pessoas falam, acham. Invista na sua fé. E sábado você vai estar conosco, hein? Inclusive, em instantes eu vou falar sobre o 5º espírito enganador. Já falamos sobre 4 e hoje vamos falar sobre o 5º espírito enganador. Então, Max, quem mais você tem aí
em mãos pedindo resgate que vai estar conosco sábado. Nós temos aqui a Elisângela, de Salvador, Bahia. Ela está afastada há 1 ano, devido ao desânimo, né? Ela conta aqui pra gente que não dorme, não tem paz, vê vultos e também ouve vozes. Está oprimida. Sem Literalmente possuída por um encosto, né? Quem mais, Max? Rapidinho, por favor. Bispo Eunice Freitas, do Rio de Janeiro, afastada há mais de 1 ano também da fé e devido a um esfriamento. Ela diz que, infelizmente, agora está em depressão. Caramba. Ô, Max, os 3 que você leu falou que começou foi com esfriamento. Sim, senhor. E isso, sabe por quê? Nós estamos vivendo nos últimos tempos. Sem E dúvida. Jesus deixa claro nas profecias, Max, que nos últimos tempos haveria um esfriamento e o amor se esfriaria de quase todos. Quer dizer, nós estamos presenciando, você telespectador, você obreiro, pastor, colaborador, auxiliar, veja a importância da gente, Max, nos policiar, não marcar bobeira, não deixar nossa mente ser contaminada ou ocupada por notícias, informações ou maus exemplos, palavras negativas, a exemplo do vídeo que exibimos. Você tem que focar na sua comunhão com Deus, focar na palavra, focar nas coisas lá do alto, porque muitos, e quando a Bíblia fala muito, e se Jesus falou que era muito, é porque é muito mesmo, ô Max, não é pouco Sim, não. senhor. E mais uma coisa que a gente pode acrescentar, bispo, que todos eles têm oportunidade. Todos eles têm uma chance para poder voltar novamente, que mesmo sendo desanimados, mas dentro a gente tem uma força chamada fé. E se eles despertarem essa fé, que eu acredito que Deus está de braços abertos, pronto para recebê-los novamente. E esse despertar da fé que o pastor Max acabou de mencionar é uma atitude. Justamente. Fé é atitude. Eu vou lá, eu vou buscar, eu vou orar. Prepara um copo com água, nós já vamos orar, você vai receber a força e a disposição para estar conosco neste sábado, quando estaremos falando mais sobre a armadura, mais uma peça da armadura de Deus. É toda a armadura. Bem, você fique à vontade, meu amigo, de ligar agora para a central e desabafar com um dos nossos pastores, porque enviaremos o resgate à sua casa. E o senhor está falando em espírito enganador, isso é tão sério, mas tão sério, porque qual é a função desse espírito enganador? É a pessoa ser realmente enganada, ela até está pensando que está bem, que está tudo certo, mas ela está sendo enganada, ela tem que ter muito cuidado com esse espírito enganador que também traz o esfriamento. Bem, vamos a mais uma pergunta enviada aqui ao programa Obreiros em Foco. Olá, bispo. Eu sou o Daniel, obreiro aqui da cidade de Goiânia, Goiás. Eu tenho uma dúvida. Os 4 cavaleiros do Apocalipse já estão se manifestando nos dias de hoje ou vão se manifestar depois do arrebatamento? Bom, então essas profecias do Apocalipse, assim como o anticristo, ele vai realmente se manifestar após o arrebatamento da igreja. Mas como a palavra de Deus afirma, muitos anticristos já estão em operação, eles já estão agindo, as profecias estão se cumprindo, porém nós vamos ver, nós não, quem ficar vai ver de fato os 4 cavaleiros do Apocalipse após o arrebatamento da igreja. E nós estamos vivenciando o que nenhuma outra geração vivenciou, inclusive esta pandemia é um ensaio, Sim, senhor. né, para o que É virá verdade. acontecer a nível global. E esses 4 cavaleiros do Apocalipse se manifestarão, se revelarão, e a igreja de Jesus já não estará mais aqui porque será arrebatada, mas tudo já está sendo preparado. O espírito do anticristo já está em ação e há anticristos dentro da igreja. Quer dizer, pessoas que estão se opondo às profecias, à palavra de Deus, à disciplina, à santidade, ao sacrifício, à ordem, ao temor. São espíritos do anticristo. Como o apóstolo fala, muitos anticristos têm surgido. Eles estavam no nosso meio, eles saíram do nosso meio. Por isso nós não podemos parar. Daí a importância de você evangelizar, usar o foro universal. O Félix vai contar a experiência que ele teve. Ele que estava afastado da presença de Deus e envolvido no mundo do crime. A família não o desprezava. E quando foi jurado de morte,
ele pediu uma chance para Deus, no momento mais difícil, como você, que está aí agora com a arma em mãos, um punhado de medicamentos, você que está com um estilete ou uma corda, você que está olhando da sacada do seu apartamento, ouvindo uma voz, ó, se mata, acaba com tudo. Mas você pediu a Deus uma chance, você pediu a Deus uma luz e Deus está falando com você. Pare aí agora, meu amigo, pare com isso. Não faça isso. No mesmo dia, lhe entregaram o Folha Universal. Ele voltou. E hoje ele vai falar como é que ele está. Preste atenção. Olá, meu nome é Félix, eu sou aqui do estado de São Paulo, Belco Santos, e antes de eu chegar à igreja, eu tinha uma vida totalmente destruída. Acabei aqui me envolvendo com umas amizades e comecei a roubar. E nessa que eu comecei a roubar, cada vez que eu ia me envolvendo mais, eu ia me afundando mais. E acabou que um certo tempo, minha mãe, ela tão vê a situação, acabou que me mandando embora de casa. E eu comecei a morar com meu pai. E meu pai também não estava nem aí para mim. Então eu comecei a pegar e me envolvendo mais e mais, até que chegou um certo ponto da minha vida que eu tive uma arma apontada para a cabeça. E eu peguei e naquela hora eu pensei assim, meu Deus, se o Senhor me tirar dessa, eu volto para a tua casa. E no caso aconteceu um ocorrido que eu acabei escapando daquela. E aí no outro dia, acabou que eu estando na rua assim, conversando com os amigos, e veio um pessoal, um grupo de moças, rapazes que estavam evangelizando com esse jornal. E acabou que me lembrando. Eu fui ali e acabei que pegando e vindo numa reunião que tinha no domingo à noite. E dali eu comecei a me firmar, fui me firmando. Hoje eu sou muito bem abençoado. Hoje eu sou obreiro da Igreja Universal, hoje eu tenho minha esposa, hoje eu tenho minha moto, hoje eu tenho minha casa própria. Hoje eu sou muito abençoado, por causa que uma certa pessoa com a Folha Universal dessa acabou me evangelizando. Leia na Folha Universal desta semana. Reportagem de capa. Gênesis. Tudo sobre a nova superprodução da Record TV. Por que assistir? Entretenimento. O sucesso é o destino dos disciplinados. Saiba por quê. Sucesso financeiro. Está pensando em desistir? Veja o que preparamos para você. Geral. Ataques de fúria. O que está por trás desses sentimentos? Confira essas e outras reportagens especiais. Adquira um exemplar na Universal mais próxima de você. Folha Universal. Informações para a vida. O Félix, que era para estar morto e no inferno, a sua alma condenada, uma vez que ele estava na vida do crime, do vício, né? Da promiscuidade, hoje liberto, transformado, batizado com o Espírito Santo e fazendo a obra de Deus, dando a outros a mesma oportunidade que foi lhe dada. E tudo começou com o quê? O Folha Universal. Tem sido um instrumento nas mãos de Deus para salvar vidas. O Folha Universal desta semana fala qual o sentido da vida. Descubra a partir da próxima terça-feira, que é amanhã, dia 19 de janeiro, ao assistir Gênesis, a nova superprodução da Record TV. Você vai ficar impactado com o testemunho de Deus. O livro de Gênesis é o testemunho de Deus. Aqui na página 2, opinião, qual a origem de tudo? A gente explica em rápidas palavras sobre o Gênesis, tá? Que estreia amanhã. E o Bispo Macedo fala para buscar a bênção. E nós temos aqui também testemunhos de pessoas que foram transformadas, pastores de todo o mundo, no clamor dos pastores no Templo de Salomão, e o azeite que foi consagrado e que nós vamos estar distribuindo neste domingo, dia 31, último dia deste mês de janeiro. Você que já tem os seus convidados, apresente o nome deles no altar para que a gente possa orar por eles, porque vai ser o dia do milagre. Você pode dizer para ela, pode dizer para ele, vai ser o dia do seu milagre. Como é que é? Olha, o Bispo Júlio mandou dizer, se eu sou profeta do Deus vivo, preste atenção, se eu sou profeta do Deus vivo, é um desafio. Você vai dizer para o seu convidado, olha, ele mandou dizer que vai ser o dia do seu milagre, dia 31, mas você tem que ir comigo. E este óleo vai ser usado pelo Espírito Santo para libertar, curar, prosperar, reconciliar e ainda batizar pessoas com o Espírito Santo. Você verá. Eu tenho aqui a participação da nutricionista Vanessa Oliveira, ela que diz, a Folha Universal é um meio que cumpre os quesitos mais importantes da comunicação, clareza e verdade.
Concordo, Vanessa. É uma publicação que contempla conhecimento de qualidade para todos os pilares da vida, inclusive o espiritual, o que a torna completa. Está aí a participação da nutricionista Vanessa Oliveira. Adquira o seu. Já leu o seu? Não? Adquira, leia-o. E depois de adquiri-lo, depois de ler o Folha Universal, você deve usá-lo para evangelizar alguém. Na última página, eu sempre estou postando, juntamente com a equipe do Folha Universal, eu faço questão de postar o caso verídico de alguém que voltou. Está aqui, ó. O meu Deus era aquele rapaz. A Ivanilde conta a sua experiência dolorosa, que a levou a se afastar, mas ela voltou e agora está dando um troco para o diabo. Ela está ganhando almas, está servindo a Deus. Você que pode adquirir um fardo, patrocinar um fardo, agora mesmo, fazendo uma doação no valor de R$250, fazendo uma transferência através do aplicativo do seu banco, ou através do aplicativo da Igreja Universal, ou do site oficial universal.org/doar, você pode então fazer a sua doação, seja de um fardo com 125 exemplares, ou 10 ou 50, dentro das suas possibilidades. Faça a sua doação de forma segura. Por SMS também você pode doar. Eu queria pedir aos obreiros, colaboradores, evangelistas, que entendessem a importância de sempre as suas doações serem feitas através de transferência, seja do aplicativo, seja através do site da igreja, mas nunca abra mão de pegar o número da transferência ou fazer a cópia da sua transferência e colocar no envelope e levar no altar. Essa parte espiritual é fundamental. Eu agradeço, nós agradecemos às milhões de pessoas que têm feito as suas doações através, de forma digital, por transferência bancária, seja por meio do aplicativo, ou do site da igreja, ou do aplicativo do seu próprio banco, porque isso é mais seguro, menos trabalho para nós e mais seguro para vocês. E isso tem feito com que a obra de Deus avance, mas não abra mão de colocar sempre no altar o comprovativo, aí na igreja que você participa, na igreja de bairro, aí na sua cidade. E agora nós vamos às experiências das pessoas que têm participado da reunião dos obreiros aos sábados, aqui no Templo de Salomão ou em um outro estado do Brasil. Acompanhe. Olá, me chamo Ariane e eu vim participar da terceira reunião, da reunião de obreiros, onde fala da armadura de Deus. E hoje eu achei uma reunião importantíssima, assim, para o nosso crescimento obreiro, que fala de nós estarmos com os pés calçados, E algo que me chamou muita atenção foi exatamente isso, que a gente deve cuidar para que nós estejamos sempre com esses pés calçados a fim de levar a palavra de Deus, a fim da gente sempre estar salvos, em dia com a nossa salvação, para que quando o Senhor Jesus voltar nós estejamos prontos e preparados para ir com eles. Eu falo para esse obreiro que não pode estar nessas 3 reuniões ou em alguma reunião que seja, que você venha, obreiro, venha, porque no meu entender é fundamental. Eu vejo essa reunião como uma parte fundamental até da própria obra que a gente serve, Eu acho que é um complemento essa reunião. Então eu acredito que seja importantíssimo e eu convido a todos os obreiros que ainda não vieram nessa reunião para virem, porque é muito importante para a gente. Participar dessas reuniões é receber algo novo, diretamente de Deus, e isso não tem preço. Estou me sentindo fortalecida e avivada espiritualmente. Sou grata a Deus por todo esse cuidado que Deus tem tido conosco. Olá, tudo bem? Meu nome é Fábio, estou juntamente com a minha esposa Tatiana. Participamos agora há pouco da terceira reunião da Armadura de Deus. E o que mais me chamou a atenção nessa reunião foi quando o bispo ele falou que nós temos que sempre estar calçados com a palavra, porque sem essa palavra nós não conseguimos seguir em frente. E ele também comentou sobre o joio e o trigo, que sempre entre nós vai haver o joio, mas quando nós somos trigos, nós somos humildes para ouvir, para obedecer
para fazer qualquer coisa. Ele também destacou a importância da confiança, de nós, quando nós estamos ali firmes na palavra de Deus, com os pés firmes, a gente confia em Deus. A parte mais importante que eu acredito dessa reunião para mim foi a confiança, que nós temos que confiar em todas as circunstâncias, né? E você, obreiro, obreira, eu sei que é difícil, eu sei que é cansativo, eu sei que é o trabalho, é a casa, é tudo para fazer, mas deixa um tempinho, separa um tempinho, vem, participa, você não vai se arrepender, tá bom? Olá, meu nome é Fernando, eu acabei de participar da terceira reunião da Armadura de Deus. E nessa reunião eu pude aprender que eu tenho que estar plantado no altar. O que mais me chamou a atenção foi a hora que o bispo falou justamente sobre isso, que eu tenho que estar plantado no altar. Se eu estiver plantado no altar, Deus ele cuida de tudo, eu estarei forte para poder seguir nas lutas, na caminhada. É uma reunião que tem me ajudado muito, tem me fortalecido, tem me renovado, uma reunião que para mim é essencial. E eu convido a você, obreiro, que não pôde ainda estar presente em alguma dessas reuniões, que esteja nesse próximo sábado, junto com a gente. Vai ser uma reunião que nos ajuda muito, é um fortalecimento para nós, obreiros. Passamos por muitas guerras, mas nessa reunião a gente aprende a lutar e a vencer. A Bíblia frequentemente ilustra a vida cristã como uma batalha contra Satanás e contra o pecado, para resgatar as almas da escuridão e trazê-las para a luz. E aqueles que estão à frente dessa difícil tarefa precisam estar revestidos de toda a armadura de Deus, para que não sejam espiritualmente feridos e desfaleçam, como acontece a muitos. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Por isso, obreiro, colaborador, evangelista e membro de grupo, invista no seu chamado e busque estar blindado com a armadura do Altíssimo, para que neste ano de 2021 você venha a ser usado para formar um novo exército para o reino de Deus. Venha aprender a blindar a sua fé com a armadura de Deus. Às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Chegue cedo. Realmente, se os pés não estão calçados com o Evangelho da Paz, não há como você avançar, dar a outros a oportunidade que lhe foi dada, de ser usado por Deus. O Senhor Jesus quer lhe usar, obreiro, quer lhe usar, colaboradora. Você que está se preparando para fazer o CPO, você evangelista, tenha você ou não uma posição, um título eclesiástico na igreja, você deve ter os seus pés calçados com o Evangelho da Paz para que Deus possa lhe usar, para que o Espírito Santo possa lhe usar e ir ao encontro dos perdidos, para que então haja libertação e salvação. Impossível, bispo, a pessoa ingressar na obra de Deus se ela não tiver os seus pés calçados, que é na verdade a confiança. O salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Os pés do soldado precisam estar calçados. E os pés dos soldados do Deus vivo têm que estar em um lugar, que a gente falou no sábado, lembra? Esse lugar é o altar, são os montes. Belos são os pés dos que sobre o monte, ou os montes, que é o altar natural, né, servem ao Senhor, anunciam as boas novas. Não adianta a gente falar de Deus se os nossos pés não estão no altar, se não estamos plantados no altar, se não estamos sacrificando, como nós bispos que hoje estamos aqui, amanhã estamos em outro estado, em um outro país, em um outro continente, mas estamos sempre no altar, servindo a Deus. O Max, fala pra gente, quem está pedindo resgate? Fala aí com essas pessoas que já pediram resgate, por favor. Bispo, agora estamos aqui com Jonathan de Glória de Coitá, de Pernambuco. Ele está afastado já há 1 ano e também saiu por causa de dúvidas, fraqueza, como nós estamos falando aqui agora. E também temos aqui o nosso amigo César, aqui da Casa Branca de São Paulo, que já está afastado há 20 anos por causa de uma doença. E sofreu um AVC
e já quase morreu várias vezes. E eu queria dizer para ele, qual é o nome dele? César, bispo. O César, você não está afastado por causa de uma doença, você está afastado por causa da dúvida. Lembra o que a gente exibiu no início do programa? E eu vou falar agora do quinto inimigo, ou vou falar do quinto espírito enganador. Porque, na verdade, o César, a sua enfermidade é espiritual. Eu vou pedir para o Max trazer aqui para o estúdio o nome de todos vocês que ligaram e pediram resgate, ainda que a gente não tenha lido o seu nome, não fique triste. O mais importante é que você ligou, foi devidamente orientado e nós vamos fazer o resgate chegar aí à sua casa para que você esteja conosco neste sábado na reunião dos obreiros, quando estaremos falando de mais uma peça da armadura. A armadura do soldado universal tem que ser completa. Tem que ser completa. A gente já falou de estar cingido, né, com a verdade, já falou da couraça, já falamos dos pés calçados, né, com o Evangelho da Paz, e nós vamos falar agora, neste sábado, do escudo da fé. Sobre isso nós vamos falar mais ao respeito. Mas vem para cá, Max, que nós vamos orar por todos que já ligaram e pediram resgate. Sim, senhor. Agora, meu amigo, minha amiga, antes de falar sobre o quinto espírito enganador, eu pergunto a você, você abandonaria algo eterno por algo material? Você abandonaria algo, sabe, supremo, magnífico, glorioso, por algo material que acaba, que o tempo leva, que as coisas, sabe, decepcionam? Você faria isso? A Karen, ela se afastou e ela vai dizer o porquê. Preste muita atenção nos detalhes, no caso verídico da Karen que voltou. Meu nome é Karen Pereira, tenho 30 anos e a melhor escolha que eu fiz foi voltar. Então, eu cheguei na igreja totalmente destruída, estava com depressão, fiquei 4 meses trancada no meu quarto, só pensando em suicídio, não saía para comer, não saía mesmo do quarto, eu ficava no quarto escuro, minha filha e minha mãe que levava comida para mim no quarto. Então, assim, que na verdade eu sempre fui depressiva, né, depois disso, então por 10 anos, entendeu? Aí tentei várias vezes me resolver, mas eu não resolvia nada dentro de mim. Então eu sempre tentei me refugiar, por isso mesmo que eu era uma pessoa depressiva, sempre tentei me refugiar na igreja. Então, mas eu não era resolvida dentro de mim, então não resolveu. Então foi aí que acarretou, porque aí eu comecei a ver testemunhos de pessoas que venceram a depressão e eu falei, poxa, mas elas venceram a depressão e eu estou dentro da igreja depressiva, com os mesmos sintomas. Então aí que eu realmente me afastei de vez e fui para o mundo, né? Quando eu saí da igreja, a minha intenção não era ir para o mundo, né? Então, assim, e eu fiquei em casa, sabe? Eu só ficava em casa, cuidava da minha filha. E aí, acho que depois de umas 3 semanas, mais ou menos, veio um problema, assim, com a minha família. E eu não soube lidar com esse problema. Aí que realmente... Aí eu coloquei a culpa em Deus, sabe? Eu achava que Deus tinha se esquecido de mim. Eu tinha virado as costas para Deus, né? Mas eu achava que Deus tinha se esquecido de mim. Então aí sim, aí eu falei, não, o problema tá em mim mesmo. Então assim, aí eu já não acreditava mais em Deus, eu acreditava no universo, sabe? Então eu falei, não. Aí realmente, tipo, comunhão com Deus zero, nenhuma. Aí eu fiquei em depressão mesmo profunda no quarto, pensando em suicídio por uns 4 meses. E a minha mãe tentava me levar nos médicos e eu não aceitava, enfim. E aí ela ficou com medo de estar comigo sozinha e resolveu voltar para Sorocaba, que a gente estava em outro estado. E aí chegando aqui eu falei, não, então tá bom, então eu vou tentar seguir minha vida. Aí sim, aí eu fui pro mundo, aí tipo, todo o desejo que eu não tinha quando eu era mais nova, de conhecer o mundo, né? Então eu falei, não, agora eu vou provar para ver se esse vazio é de não ter uma vida ali fora. Então aí eu comecei a ir para as baladas, aí também não me satisfazia, eu falei, não é só isso. Então assim, mesmo eu ia para balada, quando eu voltava, tipo, tava aquele vazio ainda. Então eu comecei a fumar, porque para me resolver, porque eu achava que acalmava. Nas baladas eu comecei a beber. E aí eu não gostava do efeito que a bebida me causava, porque eu bebia e ficava deprimida. Então aí alguns amigos me ofereceram cocaína.
Aí eu comecei a usar porque era um lance diferente, né? Eu me sentia mais viva, né? Elétrica, enfim. E aí eu comecei a usar cocaína, então aí foi assim, a decadência, sabe? E aí, tipo, qualquer problema que eu tinha, enfim, aí eu não conseguia resolver, aí eu queria usar a cocaína. Porque eu achava que tinha um problema quando eu estava na igreja, mas na verdade não. Aí quando eu saí, aí sim, vieram os problemas, né? E aí eu não consegui lidar com tudo e aí acho que acarretou a depressão. O dia que eu cheguei em casa, eu estava drogada, cheguei em casa de madrugada e aí a minha filhinha, ela tinha 6 anos, ela chegou em mim e toda nervosa, triste, e ela falou: mãe, eu tô com um pressentimento que a senhora vai morrer, tem alguma coisa que me diz que a senhora vai morrer, faz uma oração em mim como a senhora fazia antes, que para isso passar, sabe? Então, assim, aí foi que me caiu a real. Falei, poxa, não é só comigo que eu tô causando tudo isso, é com a minha filha, né? Então, foi muito difícil para mim esse dia. Eu resolvi voltar porque uma esposa de pastor que cuidava de mim, ela começou a comentar nas minhas redes sociais, né? E aí ela começou a me enviar links dos Obreiros em Foco. Então, todos os dias, 5 para as 10 da noite, ela me mandava o link dos Obreiros em Foco. De início eu não assistia, eu falei, não vou assistir. E aí teve um dia que eu estava muito triste, tipo, foi um dia péssimo para mim, uma segunda-feira. Aí ela me mandou o link e aí eu comecei a assistir. Foi, assim, muito difícil os primeiros dias, sabe? Porque eu assisti os Obreiros em Foco, parecia assim que tudo que estava acontecendo no estúdio estava acontecendo comigo. Então, aí eu decidi vir para a igreja. Aí quando eu cheguei na igreja, na quarta-feira, foi como se realmente fosse o meu primeiro dia. E aí eu me lembro que o bispo, ele pregava muito sobre a importância do Espírito Santo, né? E eu vi algo assim totalmente diferente do que eu sempre tinha visto, sabe? Naquele momento, para mim, eu acho que a minha prioridade mudou. Então eu falei, não, eu quero. Então eu me esforcei, na verdade, para realmente conhecer. Deixei todas as emoções de lado, sentimentos, que é o que tinha me prejudicado por toda a minha vida, né? Então eu decidi perdoar as pessoas que me fizeram mal. Eu cheguei a pedir perdão. Eu buscava de madrugada, e aí eu fui vendo que, assim, a partir do primeiro momento já foi mudando, né? Então aí eu já não sentia mais falta de nada, sabe? Então eu não precisava mais do cigarro, da bebida, das drogas, ou de sair com amigos. As pessoas me procuravam, mas, né, eu já sabia dizer não. A minha vida hoje, ela está totalmente transformada. Eu recebi o Espírito Santo e, assim, realmente, tudo que eu achava foi diferente, né? Então, assim, o Espírito Santo hoje dentro de mim, ele me traz paz, alegria. Então, todo aquele vazio que eu procurei em coisas, em pessoas, no mundo, hoje o Espírito Santo, ele preenche dentro de mim. E não é com uma emoção, não é com a certeza que ele está aqui, ele que me direciona. E nesse 1 ano que eu voltei, é ele que tem me sustentado, sabe? Olha, o que eu posso dizer para uma pessoa que se afastou de Deus, né? Não tem caminho. Como a Bíblia diz, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E realmente, às vezes a pessoa está muito na dúvida, procurando várias respostas, mas a resposta está em Jesus. Então, e é importante, né? A gente voltar e aproveitar a oportunidade, porque talvez seja a nossa última oportunidade. Então, a gente tem que priorizar isso. Deus está de braços abertos, esperando você voltar, assim como eu voltei. A Karen, ela se deixou influenciar pela dúvida. Ela tinha fé, ela sempre teve fé, desde quando esteve na igreja pela primeira vez. Mas porque ela não decidiu alimentar a fé na palavra de Deus, ela não foi liberta da depressão e, consequentemente, viveu esse pedaço de inferno aqui na Terra, que é a depressão, e afastado de Deus ainda mais. Momentos difíceis todos nós enfrentamos, com Deus ou sem Deus. Mas com Deus a gente vence, sem Ele a gente perde. A Karen voltou, chegou a hora de você voltar também. Você que foi enganado por um desses 7 espíritos enganadores. O primeiro, o sentimentalismo. O segundo, julgar os outros. O terceiro, rebelião. Sabe, a rebelião, apenas fazendo uma observação, faz a pessoa escrava, né? A rebelião, a pessoa que está com Jesus, está na igreja, conhece a verdade, está liberta, mas começa a se rebelar contra a autoridade de Deus,
ela se torna, na verdade, escrava. Ela começa a ser manipulada pelos seus sentimentos, emoções, costumes, desejos, e aí acaba sendo condenado por esse espírito. E o quarto espírito enganador é a acomodação, que a gente falou na sexta-feira. E hoje, segunda-feira, nós vamos falar sobre o quinto espírito enganador, que é a malícia. A malícia vem do mal. Vem do mal. Tudo que é mal é malicioso. Então, vê um pensamento negativo em relação a você mesmo, em relação a uma outra pessoa. Se você não rejeitar, não combater esse mau pensamento, isso se torna malícia. Você olhar e julgar as circunstâncias, as pessoas, de uma forma negativa, olhando sempre o lado negativo. Isso se torna uma malícia. Malícia nas palavras, querendo obter, sabe, o seu objetivo, as coisas do seu jeito, você então se torna malicioso, você começa a manipular as pessoas, as informações, você fala meias verdades, que é mentira, né? Isso é malícia. A malícia é tão perigoso, é tão maligno que está escrito assim, veja só o que diz aqui o texto bíblico no livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 19. É Deus falando, tá? A tua malícia vai fazer o quê? Fala. Te castigará. A malícia castiga a pessoa. Quer dizer, a malícia tortura a sua vítima. Existe o malicioso que sofre as consequências e aquele que sofre as consequências do malicioso, que inventa calúnias, fofocas, mentiras, sabe? Ciúmes, inveja. A malícia faz tudo isso. Então ele diz, a tua malícia te castigará e as tuas apostasias, quer dizer, você ter abandonado a fé, apostasia, ou se apostatar é abandonar a fé, é sair, é de desistir, te repreenderão. Quer dizer, a pessoa maliciosa vai ser castigada e o que vai acontecer? Ela vai se afastar, ela vai se apostatar da fé, ela vai negar a fé, ela vai sair da igreja, ela vai deixar a obra, ela vai julgar os outros, ela vai achar que ninguém se importa com ela, que Deus não a ouve, ou coisa do gênero. E então ele diz, olha, te repreenderão. Sabe, pois, e vê. Presta atenção, obreiro. Presta atenção, colaborador. Presta atenção. Sabe, pois, e vê. Tome conhecimento. Cuidado. Você vai ver isso. Que, diz aí, ó, que mal e quão amargo é deixares ao Senhor. Você vai ver, você vai saber, você vai sentir que quão mal e amargo é deixar o Senhor teu Deus. É um mal. A malícia só faz mal. Só faz mal a você e aos que estão ao seu redor. E ele conclui dizendo, olha só, e não tereis em ti o meu temor. Em não teres em ti o meu temor. Quer dizer, quando a gente não tem em nós o temor de Deus, a gente não policia o nosso olhar, a gente não policia os nossos pensamentos, a gente não policia o nosso coração, as nossas ações. Quando não há temor do Senhor, então esse espírito enganador, que se chama malícia, ele nos envolve dentro da igreja, ou em casa, ou no trabalho. Ele nos envolve por meio de um namoro, de uma paquera, ou através de um problema, de uma decepção, de uma oportunidade, através da prosperidade, do sucesso. Eu não sei como, mas uma coisa eu sei. Ele tenta se aproveitar, inclusive, do que Deus fez de bom para converter em mal. Mas Deus converte o mal em bem. Quando há temor, você tem que temer a Deus. Eu tenho que temer a Deus. Quando tememos a Deus, nós estamos então blindados, protegidos na mente, nos olhos, no coração, na boca. Nós estamos protegidos na nossa alma, no nosso espírito, contra esse quinto espírito enganador chamado malícia. Não esqueça disso, obreiro.
Bem, é momento de oração. O pastor Max já está aqui em estúdio com o Bispo Irlan. Nós vamos orar por todos vocês que ligarem, pedir o resgate, e vamos também pedir a Deus que abençoe a distribuição deste azeite do dia 31, símbolo do Espírito Santo, em todos os templos da Universal. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Espírito Santo, antes de mais nada eu quero te agradecer por ter guardado a nossa mente, os nossos olhos, a nossa boca, o nosso coração, a nossa alma, desse espírito enganador chamado malícia. Ó meu Pai, a malícia tem feito a vida de muitos estarem mal, e por isso muitos vão de mal a pior, por causa da maldita malícia. Mas a Tua palavra nos liberta, nos orienta e nos mostra que a santidade, o temor a Ti, a obediência a Ti, nos protege, nos blinda, nos fortalece. Ó meu Pai, visite agora estas pessoas representadas pelos seus nomes nas mãos do pastor Max aqui em estúdios, pessoas que estão afastadas há anos, outras há meses, fracas. Muitas delas se afastaram por causa da malícia. Olharam com maus olhos os propósitos, olharam com maus olhos a orientação, a repreensão, a exortação do pastor, do obreiro. Esta pessoa que olhou com maus olhos, meu Deus, o trabalho evangelístico, os propósitos de fé, eu não sei. Talvez esta pessoa tenha olhado com maus olhos para a sua própria vida, achando que não tem mais jeito, que não vale a pena lutar, buscar. Mas agora, como profeta do Deus vivo, eu repreendo o espírito enganador da malícia que está planejando derrubar este obreiro, derrubar este colaborador, este CPO, este evangelista. Saia daí agora. Espírito da malícia que está armando uma cilada por meio de pensamentos, por meio de palavras, por meio de sentimentos, de situações na igreja, no trabalho, seja onde for que você esteja agindo. Espírito maligno, espírito enganador da malícia, eu te ordeno, saia daí agora, em nome de Jesus. Meu Pai, use esta água como ponto de contato, pois como símbolo do Espírito Santo eu declaro esta água consagrada para que todos sejamos purificados de toda e qualquer malícia e que haja em todos nós temor ao Senhor, respeito, consideração a Ti, obediência à Tua palavra, em nome de Jesus. Beba, meu amigo, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração e sejamos purificados. Obrigado, meu Deus, pela resposta a esta oração. Obrigado porque o Senhor prepara agora esta pessoa para a grande transformação que vai acontecer dentro dela e, consequentemente, também no seu exterior. Consagra este óleo que nós vamos usar para distribuir, para usá-lo, para que o milagre aconteça na vida de todos que estarão voltando e os que já fazem parte da Tua igreja. Meu Pai, no dia 31, no último dia deste ano, no último dia deste mês, estaremos fazendo a distribuição deste óleo. E você que crê, diga, será o dia do meu milagre, 31 de janeiro, em nome de Jesus. Que todos os nossos convidados que estão no altar, o nome dos convidados deste obreiro, deste colaborador, deste evangelista, compareçam e a partir desse dia eles sejam libertos e salvos. É o que nós ligamos aqui em estúdio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que concorda, diga amém e graças a Deus. Amém. Ele ouviu
e respondeu a nossa oração. O seu milagre começa amanhã, na estreia da novela Gênesis, na Rede Record de televisão. E no dia 31 você vai receber um pouquinho deste óleo, que vai ser um instrumento nas mãos de Deus para operar o milagre, o sobrenatural na sua vida. O escudo era a principal arma nas batalhas, pois o guerreiro o usava para se proteger dos golpes do inimigo. E numa batalha, a defesa antecede o ataque, pois este só deve ser feito após estabelecida a defesa. Na guerra espiritual também é assim. E o escudo espiritual é a fé. É ela que nos protege das investidas dos inimigos e dá certeza para o ataque. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sábado, 23 de janeiro, na reunião dos obreiros, falaremos sobre como tomar o escudo da fé, para que todos aqueles que estão à frente da batalha contra o inferno possam estar protegidos até o fim. Às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. Bem, diante de tudo que foi falado, só me resta agradecer a presença aqui do pastor Max, os nomes que ele tem em mãos, as pessoas que ligaram e pediram resgate. Nós faremos o pastor daí da sua cidade, do seu bairro, chegar e realizar o resgate para que você esteja conosco neste sábado, quando estaremos falando de mais uma peça da armadura de Deus. Considerações finais, Max? Bispo, sempre há oportunidade para aqueles que querem. Se você tomar uma atitude de fé e querer voltar, Deus vai estar de braços abertos esperando a todos e principalmente você. Bispo Irlan? Amanhã, todos nós, às 9 da noite, assistindo a novela Gênesis. Estaremos juntos, então, com a nossa família, assistindo a novela que vai ser o testemunho de Deus, provando assim a veracidade da sua palavra. Nos veremos na iurte ou nas nuvens. Essa árvore produz um fruto, que dele se extrai um elemento sagrado, símbolo do Espírito Santo. Pessoas escolhidas por Deus foram ungidas com ele. Usado pelos apóstolos para levar cura aos enfermos, e tem o mesmo poder nos dias de hoje aos que creem. Quando os médicos chegaram em mim e falaram: mãe, o que nós tínhamos que fazer nós já fizemos, a gente só quer que a senhora assine para tirar os aparelhos. Eu já estava usando a minha fé. Todos os dias eu já estava ungindo ela com o óleo santo. Chegou um médico no corredor do hospital. Então, mãe, a gente não sabe explicar o que aconteceu. Eu falei: por quê? A gente tirou os aparelhos com tudo pronto, o corpo dela na maca para levar para o necrotério. E ela abriu os olhos e falou. Domingo, 31 de janeiro, a distribuição gratuita do óleo sagrado. Às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Distribuição única em 2021. Esse foi o seu programa Obreiros em Foco, que tem por objetivo ajudar, orientar e fortalecer a sua fé inteligente. Convide alguém para assistir com você amanhã.